Olá, uma curiosidade que sempre aparece para com aquelas pessoas que têm experiências eventuais de mediunidade ou que gostariam de ter essas experiências é se elas podem ser treinadas ou exercitadas através de algum tipo de exercício ou prática pessoal. Uma coisa que o próprio Allan Kardec diz é que a faculdade ela aparece em algumas pessoas, não aparece em outras, e não tem como saber qual que é a mediunidade que a pessoa tenha, a não ser por uma prática em que a mediunidade que a pessoa tiver se revela. Então, mais do que pensar em uma prática, em um exercício para desenvolver essa mediunidade, importa que você conheça a mediunidade que você tenha. Pode ser que você tenha uma percepção da natureza de pessoas ou lugares, pode ser que você tenha intuições, pode ser que você tenha premonições ou até alguns momentos de telepatia, pode ser que em algum momento você escute vozes ou escute o seu próprio nome sendo chamado. Essas são experiências muito comuns que muitas pessoas têm e às vezes nem prestam atenção nisso por acharem que foi uma coisa fortuita da sua experiência da consciência. Então, o importante é o seguinte: procure identificar a experiência que você possa estar tendo. E uma vez que você puder identificar a experiência que você estiver tendo, procure conhecer o que pode estar disparando essa experiência, que compreensões novas essa experiência pode trazer para você, o como que você entende o sentido dessa experiência na sua vida e principalmente em que essa experiência vai poder ser útil para a sua vida cotidiana. Ou seja, vamos supor que você tenha intuições. É muito bom ter intuições, porque isso sempre vai te orientar sobre a melhor forma de lidar com uma situação ou com uma pessoa. É bom ter premonições do que poderia vir a acontecer se você fizesse tal coisa, alguma coisa que poderia acontecer que nesse momento você não teria condição de saber. Isso sempre é muito útil. Assim, também é muito útil você conseguir identificar a natureza de uma pessoa, se você pode confiar nela ou não, se ela é uma pessoa que pode trazer coisas boas para você ou não. Coisas assim sempre são muito úteis. Então, num primeiro momento, você vai procurar conhecer a experiência mediúnica que você tenha. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre isso, você sempre vai achar algum material escrito ou em vídeo que vai orientar sobre essas experiências. Agora, dificilmente você vai ter um guia que vai dizer como desenvolver a vidência, como desenvolver a sua saída de corpo. E mesmo que tiver, os resultados que você puder encontrar nesse exercício vão depender de uma capacidade prévia que você tiver na direção dessa experiência. Se você não tiver essa capacidade prévia, é pouco provável que um exercício sistemático desenvolva uma capacidade se você não tiver uma base orgânica para isso. Que vamos lembrar que o próprio Kardec dizia que a base da mediunidade é orgânica. E estudos recentes do meio científico têm mostrado o papel da glândula pineal como base, como suporte da experiência da mediunidade. Então, primeiro você vai observar a experiência que você tem, você vai procurar aprender com essa experiência que você tem e vai procurar algumas informações que possam ser complementares àquilo que você já conhece. Algumas pessoas podem te orientar nesse sentido, lembrando que
toda experiência ela é marcadamente individual. Ninguém vai ter uma experiência de vidência que seja necessariamente semelhante à de outra pessoa. Ninguém vai ter uma experiência de saída de corpo como todo mundo tem. Ninguém vai ter uma intuição que funciona do mesmo jeito para todas as pessoas. Então, a experiência que você tiver, você vai procurar aprender com ela, você vai procurar aprender o que ela pode trazer para enriquecer o conhecimento que você tem da sua própria vida, e você vai procurar aprender com o material que você puder achar disponível para você. Então, é mais essa aprendizagem do que um exercício que você faria para desenvolver uma faculdade A, B ou C na sua mente. É importante nesse processo de aprender com a própria experiência que você, enquanto não tiver uma compreensão maior ou um domínio maior desse tipo de experiência, você não embarque credulamente na experiência que você tiver, porque é uma tendência que todo médium vai ter de ficar muito fascinado por essas experiências, e isso pode levar uma pessoa a confundir a experiência com a própria imaginação, ou confundir a experiência com o próprio desejo que ela gostaria de estar tendo em relação àquele ponto em questão. Portanto, quando você estiver nesse processo de conhecer o que acontece com você, tome muito cuidado para não embarcar ingenuamente na experiência. Pare, reflita, analise, procure compreender racionalmente a experiência que você estiver tendo, para aí sim, se você perceber que ela tem uma razão de ser, se ela tem uma continuidade e se ela tem principalmente uma aplicação concreta na sua vida, se ela te ajudar a entender melhor as pessoas, entender melhor o ambiente onde você esteja, aí sim você pode começar a validar a sua própria experiência, acrescentando ao rol de experiências convencionais que você tiver na sua vida. Então, vamos lembrar que nenhuma experiência, por mais convincente que seja, deve atropelar a sua avaliação racional ou concreta diante da pessoa ou da situação que você estiver vivendo. A mediunidade, ela acrescenta, mas ela não substitui a sua razão, o seu bom senso, né? Não substitui um jeito realista de lidar com a sua própria vida. Ela apenas acrescenta e oferece mais possibilidades nesse sentido, tá bom?